meu nome é Pamela Vanzac e esse aqui é o Biologia e Ostentação. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o tema de hoje, meu querido, é um tema muito legal, que é a continuação de uma aula que eu vou deixar aqui no izinho aqui em cima, falando sobre cadeias e teias alimentares e fluxo de energia, fluxo de matéria dentro de uma cadeia, tá? E aí hoje a gente vai dar continuidade a essa aula falando sobre as pirâmides ecológicas, tá? Se você é novo aqui, por favor, vamos se inscrever. Precisando aumentar esse número de inscritos aí. Me dá essa moral, fazer o favorzinho, tá? Fico aqui perdendo tempo me maquiando. Felizmente eu não estou de cabelo solto porque eu tô suada, acabei de gravar outra aula. Mas o intuito aqui é prender a sua atenção, por isso que eu tô com esse batom aqui, olha, roxinho, bonito, seduzente pra você. É nessa simpatia aqui, esse sorriso estampado e muito reboco para esconder a olheira de cansaço, que a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas são o quê? São representações, representações gráficas, né? Porque tem que ter matemática no meio, não sei porquê. Dos fluxos de matéria e de energia que ocorrem no ecossistema, lá na cadeia e teia alimentar, tá, gente? Então nada mais é do que isso, uma representação visual para você saber que o que eu tava falando não era caô. E nós temos três tipos de pirâmides: pirâmides de número, biomassa e energia. Essa aula daqui é tanto para ensino fundamental quanto ensino médio, tá bom? Vai ter um momento que eu posso falar assim, esse aqui pega mais no ensino médio, que é o caso do finalzinho da aula, eu vou falar uma paradinha que vai cair só no ensino médio. No ensino fundamental a gente nem sequer toca no nome, tá? Então vou desenhar pra vocês aqui, ó, Chapão desenhando, os tipos de pirâmides, o que você vai conseguir identificar aí na sua provinha de escola, na provinha do vestibular, que sim, isso cai no vestibular. Seguilunos, olha só, olha aqui. A pirâmide de números, já vou logo dizendo que não é muito utilizada pelos ecologistas, porque ela é uma pirâmide que exclusivamente se refere ao número de indivíduos em cada nível trófico. E o que interessa para o ecologista, que leva-se em consideração, não é só a quantidade de indivíduos, mas também o tamanho deles. E na pirâmide de números não vai dizer isso. Olha só, eu sei que tá pequenininho, eu sei que tem uma bola branca aqui por causa da luz, mas eu vou tentar também colocar fotinhos para ilustrar para vocês como que é uma pirâmide de número. A pirâmide de número, antes de tudo, na verdade, você tem que identificar os consumidores, os produtores, o nível trófico envolvendo ali na pirâmide. A pirâmide é a seguinte, ela é o desenho de barrinhas, tá? Que podem estar na horizontal ou vertical também, encontra-se. E a base da pirâmide, ela sempre será referente aos produtores, ao primeiro nível trófico daquela cadeia ali sendo mostrada. Sempre os produtores estarão na base. Inclusive eu falei pra vocês que os produtores são a base de uma cadeia alimentar. É ali que a gente começa, é ali onde tem um grau de energia muito grande. Então, toda vez que você vê uma pirâmide, você vai saber que, mesmo que o problema, o exercício não fale o que é, você vai já saber que a base da pirâmide é o produtor. Posteriormente, ou seja, acima daquela barrinha do produtor, nós teremos os próximos níveis tróficos, que são relacionados aos consumidores. Então, o animalzinho que vai consumir o produtor, ele é o quê? Ele é o consumidor primário. O que vai consumir o consumidor primário, né, o que vai ser alimentado do consumidor primário, é o secundário. Depois, o terciário, e assim sucessivamente. Aqui, então, nessa primeira pirâmide, eu encontro produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Pode ter o terciário, o quaternário. Quantos níveis tróficos eu tenho nessa pirâmide aqui de números? 1, 2, 3. 3 níveis tróficos. Foi uma coincidência eu também ter feito outro aqui embaixo, mas é só para ilustrar para vocês. Nós temos nas pirâmides de número dois tipos: a direta e a invertida. Relaxa que eu já vou mostrar pra vocês, explicar o que quer dizer. Mas nesse caso aqui, nós temos aqui embaixo uma quantidade muito grande de produtores. Depois haverá uma diminuição na quantidade de consumidores primários, animais herbívoros que vão se alimentar desses produtores. E vai diminuir mais ainda o número de indivíduos que vão se alimentar
dos consumidores primários, que são os consumidores secundários. Um exemplo aqui referente a essa primeira pirâmide aqui. Sei lá, eu tenho uma plantação que tem 5.000 pés de milho, 5.000 plantinhas de milho ali. E aí eu vou ter um inseto herbívoro, sei lá, gafanhoto. 500 gafanhotos que vão se alimentar daqueles 5.000. Então aqueles 5.000 pezinhos de milho vão servir de alimento para 500 gafanhotos. E esses 500 gafanhotos servirão de alimento para, sei lá, 2 gaviões. Entenderam? É uma quantidade muito grande de produtor aqui para uma quantidade menor de consumidores, tá? Exclusivamente números. Como funciona aqui na invertida, nessa pirâmide invertida que você pode encontrar de número também? É quando o produtor ele é muito grande. Por exemplo, aqui, uma árvore pode servir de alimento para 300 insetos, vamos dizer assim. Então, eu vou ter uma base bem menor e a barra do consumidor primário vai ser gigantesca, porque eu só tenho uma árvore para 300 insetos. E aí vai ser menor ainda o consumidor secundário aqui no caso. Sei lá, eu vou ter um pica-pau. Um pica-pau se alimenta de 300 insetos. Então por isso que às vezes é bem discrepante essa diferença. A base, que seria de produtores, vai ser menor. Nós damos o nome de pirâmide invertida. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou pode mandar também por direct no Instagram, e-mail, Messenger, lá no Facebook. Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo também, tá? Bora para a segunda pirâmide, que é a pirâmide de biomassa. Olha aqui agora falando sobre as pirâmides de biomassa. O que as pirâmides de biomassa vão medir dentro de uma cadeia alimentar? Elas vão medir a matéria orgânica, ou seja, a massa corpórea por unidade de uma área por um momento. E essa medição tem que ser da massa seca. Como assim massa seca? Vamos supor assim, sei lá, quero medir a quantidade de biomassa produzida numa plantação de gramíneas, né? Que são a base da pirâmide, o produtor. Não vou pegar aquela plantação que eu tenho quilômetros, hectares de plantação. Não. Vou pegar uma área que é 1 metro quadrado, né? Que eu vou utilizar aquilo ali pra ver quanto que está sendo produzido de biomassa. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pesar aquilo ali. Só que eu tenho que levar em consideração que o produtor ou qualquer outro ser vivo tem uma grande quantidade de água dentro dele, né, no organismo. Então, no caso das gramíneas, eu vou botar numa estufa para secar, ela ficar bem seca, né, sem água nenhuma, e aí sim eu vou ver quanto de biomassa está sendo, quanto de massa corpórea está sendo ali produzido, tá naquela parte daquele metro quadrado ali. E geralmente a gente usa a unidade de medida grama por metro quadrado dessa massa seca ou quilograma por metro quadrado, tá? Por isso que tá esse negocinho aqui, tem que ser uma massa seca para você saber a exata medida daquele nível trófico que a gente está estudando, que no caso eu usei o exemplo aqui de plantas. Entendido, galera? Entendido. Tô aqui nas minhas anotações dos pontos que eu tenho que falar com vocês. E aí vamos para as pirâmides de biomassa. Nós também encontramos 2 tipos de pirâmides, a direta e a invertida, das pirâmides de biomassa. Aqui no caso do primeiro exemplo, a gente está tendo uma base muito grande, onde foi encontrado 470 gramas por metro quadrado de biomassa nesse primeiro nível trófico dos produtores. Depois a gente encontrou 0,7 gramas por metro quadrado dos consumidores primários e os consumidores secundários foi encontrado 0,2 gramas de metro quadrados, tá? Então quando você encontrar uma pirâmide de biomassa certinha, assim, bonitinha, com formato de pirâmide mesmo, é no ambiente terrestre. Quando você encontra invertida, é no ambiente aquático. E por que a gente consegue ver no ambiente aquático uma pirâmide invertida? Porque que, ao contrário do ambiente terrestre, a quantidade de biomassa nos produtores é bem menor. No caso aqui eu usei o exemplo do fitoplâncton, que são micro-organismos fotossintetizantes encontrados nas águas, e do zooplâncton, que são organismos um pouquinho maiores que o fitoplâncton e consegue se alimentar desses fitoplâncton, tá? Nessa explicaçãozinha aqui de zooplâncton e fitoplâncton, acabei até falando do porquê
que no ambiente aquático a pirâmide de biomassa é invertida. Os fitoplânctons, eles são muito pequenininhos referente ao zooplâncton, então eles são constantemente ingeridos, consumidos pelo zooplâncton. Então por isso que a quantidade de biomassa produzida nesse nível trófico aqui é bem menor, por conta do tamanho deles. Porém, todavia, contudo, eles conseguem se reproduzir muito rápido também. E aí consegue suprir essa demanda pelo zooplâncton de se alimentar, entendeu? Então, por isso que nos ambientes aquáticos é bem visível essa pirâmide de biomassa invertida, tá, galera? Queridos, vamos finalmente para a última pirâmide, que inclusive só agora eu me dei conta que essa aqui é a número 3 e não número 1, e que a outra era a número 2 e não número 1 também. Eu fui só mudando o nome aqui atrás, se vocês não perceberam, para me economizar tempo. Gente, essa pirâmide é a mais utilizada, a mais amada, a mais que a gente gosta muito, que é a pirâmide de energia. É a que você vai ver nas suas provas da escola, é a que você vai ver nas provas de vestibular, principalmente porque existe uma complexidade envolvida ali, obviamente, tá? Essa complexidade já tá escrita aqui? Já tá escrita aqui, mas relaxa que eu vou te explicar. Não é tipo isso, porque, né, vocês têm a mania de entrar em desespero. Caraca, encontrou uma formulinha ali, ai meu Deus. Não falece agora, tá? Espera. Gente, o que é a pirâmide de energia? A pirâmide de energia vai mostrar pra gente a disponibilidade de energia que tem em cada nível trófico. Então nós temos aqui essa piramidezinha que eu desenhei, parece um bolinho, mas é uma pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela vai ter sempre a base, ou seja, os produtores maior, tá? A base vai ser sempre maior, está se referindo aos produtores. Quando eu dei aquela aula lá sobre cadeia alimentar e fluxo de energia em matéria pra vocês, que eu vou deixar de novo aqui em cima pra tu ver, antes de assistir essa, ou depois, não sei, né? Vocês vão lembrar que eu falei isso, que a energia, o fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar é unidirecional, tem uma única direção. É completamente diferente do ciclo do fluxo de matéria, que é um ciclo, entendeu? Que a matéria sempre vai ser renovada dentro de uma cadeia por conta dos organismos decompositores, que vão reciclar a matéria orgânica que vai ser utilizada pelos produtores. Mas a energia não. A energia que vai estar disponível para os níveis tróficos seguintes vai ser sempre menor, tá? E aqui, vendo essa pirâmide, você vai conseguir entender o porquê disso, por que acontece isso, por que a energia é unidirecional, tá? Olhando aqui até as unidades de medida, que eu coloquei aqui do ladinho, são as unidades de medidas usadas no cálculo da pirâmide de energia, a gente vai considerar a biomassa acumulada numa determinada área, né, em cada metro quadrado, como tá mostrando aqui, a cada tempo, né, num determinado tempo, no caso a gente aqui tá usando por ano, em cada nível trófico, tá? Então isso a gente considera na pirâmide de energia. E aí, o que acontece? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. A energia, ela não é criada, ela é transformada, tá? Então acaba que por isso ela é unidirecional. Por isso, não sei se vocês estão conseguindo ver umas setinhas aqui, a cada nível trófico que a gente aumenta, existe uma forma de liberação de energia em calor, porque a energia está sendo transformada a cada nível trófico aumentado. Então, por exemplo, aqui nessa pirâmide, eu estou considerando aqui que os produtores, eles receberam cerca de 1 milhão de quilocalorias por metro quadrado ao ano da luz solar. Então eles receberam isso, consumiram isso. Mas os produtores, eles têm uma vida, eles têm uma rotina, eles vão fazer respiração celular também, vão realizar fotossíntese, vão buscar sais minerais no solo, blá blá blá. Ele vai gastar um pouquinho dessa energia, principalmente durante a respiração celular, que os seres fotossintetizantes também fazem. E aí, a energia que vai ficar naquele nível trófico foi apenas de 10 mil quilocalorias de metro quadrado por ano. E aí, essa energia
que ficou ali de 10.000 vai ser consumida pelo próximo nível trófico, porém o nível trófico seguinte, que são dos herbívoros, consumidores primários, também vão gastar um pouquinho no seu dia a dia, na sua rotina, para caçar, para lá. E aí vai deixar só ali naquele nível trófico 1.000 calorias, quilocalorias por metro, aqui em cima só 100, lá em cima quanto maior o nível trófico, menos energia. Aqui ó, nós começamos com 10.000 e paramos apenas com 10 quilocalorias metros por quadrado ao ano. Então foi comprovado que a energia ela tem um sentido unidirecional do fluxo dela dentro de um ecossistema, dentro de uma cadeia alimentar. Tá, beleza. E o que é esse PPB, PPL que Tchapan colocou aqui? Vamos lá. PPB é produtividade primária bruta e PPL é produtividade primária líquida. A PPB vai ser aquela energia que, por exemplo, a planta conseguiu diretamente do sol. É aquela energia que ela conseguiu receber e utilizar, tá? Por exemplo. E o PPL? O PPL vai ser essa energia que ela recebeu menos a energia que ela gastou, que no caso aqui foi da respiração, que no caso a respiração é aquela energia que ela acabou utilizando para ela. Então concluímos que a PPL é aquela energia que vai ser passada para o próximo nível trófico. É aquela energia disponível para que o próximo nível trófico consuma. Então, por isso que a energia é unidirecional. Não tem como você ver uma pirâmide invertida, por exemplo, como exemplo de pirâmide de energia. É impossível, não existe isso, tá? Para exemplificar melhor sobre o lance do PPB e PPL, eu vou falar aqui sobre tipo o salário da gente. Quando você pega lá na sua carteira de trabalho, tá lá assinando que você recebe, sei lá, R$500 por mês. Só que quando você chega lá no início do mês que você vai receber seu salário, você não tá com 500, você tá com 300. Os R$500 seria o seu salário bruto. E os R$300 é o seu salário líquido. Beleza, aonde foi parar esses R$200? Quando tu recebe lá o seu salário, você vai lá na moça do financeiro e pede seu contra-cheque. No contra-cheque vai estar explicando aonde foi parar. Geralmente são descontos no INSS, blá blá blá. E aí no final das contas, o teu salário foi consumido em R$200. Então, o seu salário bruto, que seria de 500, você só recebeu, na verdade, o líquido, que foi de 300. E é exatamente esse líquido que é referente ao PPL aqui, da nossa produção primária líquida. Sempre se referindo aos produtores, é produção primária, tá bom, gente? Tá lá no primeiro nível trófico. Então, viu? Não é um bicho de 7 cabeças, molezinha, chuchu, beleza aqui, né? Meus queridos, eu quero mostrar, antes de finalizar o vídeo de hoje, os 2 livros que eu utilizei pra montar essa videoaula, que são o volume 3. Eu usei esse aqui da Sônia Lopes, tá? Esse livrinho aqui. E esse Biologia Hoje, do Sérgio Linhares. São os volumes, o volume 3, porque esse volume, ele fala mais sobre essa parte de ecologia, genética. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, ver alguns exercícios, você pode procurar esses 2 livros desses autores aqui, são muito bons. Bem, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá? Qualquer dúvida, já falei, deixa aqui nos comentários ou me manda pelas redes sociais. E acho que é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!